São Bento, o homem que enfrentou o mundo para encontrar Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, eu me chamo Leandro Ferreira e esse é o canal O Ferreira Católico. Imagine viver em uma época em que tudo está desmoronando, o governo caiu, as cidades vivem em constante violência, o conhecimento está desaparecendo, as pessoas perderam esperança. Agora imagine nascer justamente nesse mundo. Essa não é uma história de fantasias. É a história de um homem que séculos depois seria chamado de o pai do monaquismo ocidental e patrono da Europa. Mas antes de ser São Bento, ele foi apenas Bento, um jovem cheio de sonhos, dúvidas e escolhas difíceis. E talvez seja exatamente por isso que a sua história continua tão atual. Por volta do ano 480, poucos anos após a queda do Império Romano Ocidental, nasceu Bento, na cidade italiana de Núrcia. Seu nascimento aconteceu em um dos períodos mais turbulentos da história da humanidade. O mundo que seus pais conheceram simplesmente havia desaparecido. Enquanto muitos tentavam sobreviver ao caos, a sua família acreditava que o caminho para um futuro melhor estava no conhecimento. Por isso, quando Bento ainda era jovem, ele foi enviado a Roma. Na época, estudar em Roma era como ingressar na universidade mais importante do mundo. Era ali onde se formavam os políticos, juristas e homens influentes. Tudo indicava que Bento teria uma carreira brilhante, mas Deus tinha outros planos para ele. Quando chegou à cidade, Bento encontrou algo muito diferente do que ele esperava. A grande Roma ainda impressionava pelas suas construções e belas paisagens, mas por trás de toda aquela beleza existia uma sociedade profundamente ferida. Corrupção, violência, luxo exagerado, busca desenfreada pelos prazeres. A decadência moral era tão grande que muitos jovens abandonavam completamente qualquer desejo de viver uma vida virtuosa. E aqui vale até uma reflexão. Quantas vezes também a gente acredita que sucesso, dinheiro, reconhecimento serão suficientes para preencher o nosso coração? Foi exatamente essa pergunta que Bento começou a fazer a si mesmo. E a resposta mudou completamente a sua vida. Em vez de permanecer em Roma, ele foi embora, sem discursos, sem despedidas, sem saber exatamente para onde iria. Abandonou uma carreira promissora para procurar algo infinitamente maior, procurar Deus. Essa decisão parecia loucura, mas olhando para trás, percebemos que foi justamente essa loucura que mudou a história da igreja. Sua caminhada terminou em Subiaco. Ali existia uma gruta, escondida entre as montanhas. Era um lugar extremamente isolado e silencioso, quase impossível de ser encontrada. E foi exatamente ali em que Bento decidiu morar. E durante aproximadamente 3 anos, praticamente ninguém soube onde ele estava. Imagina isso por um instante, sem internet, sem livros modernos, sem distrações, sem aplausos, somente ele, o silêncio e Deus. Naquele lugar começou a maior batalha espiritual da sua vida, não contra exércitos, não contra reis, mas contra si mesmo. A tradição conta que certa vez sofreu uma tentação tão intensa que acreditou que abandonaria sua vocação. Então tomou uma atitude extrema, jogou-se sobre espinhos. Sim, ele simplesmente se atirou sobre um arbusto de espinheiros. Não porque a dor tivesse algum poder mágico, mas porque ele desejava lembrar o seu corpo que Deus deveria ocupar o primeiro lugar. E isso nos revela algo muito importante. Até os santos enfrentaram tentações. A diferença não estava em nunca serem tentados, estava em nunca desistirem. Com o passar dos anos, Bento, que estava escondido nas montanhas, começou a ser descoberto. Pessoas percorriam longas distâncias apenas para conversar com ele. Elas não buscavam milagres, buscavam paz, porque existe algo curioso na santidade. Ela atrai, sem precisar fazer propaganda. Inclusive, alguns monges insistiram para que Bento se tornasse o seu superior. Ele aceitou.
Mas logo surgiu um problema. Eles queriam um líder confortável. Bento queria levá-los à santidade. E nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Sua disciplina incomodava, sua exigência incomodava, a sua busca sincera por Deus incomodava, até que decidiram envenená-lo. Segundo a tradição, eles entregaram uma taça contendo veneno. E antes de beber, Bento fez apenas aquilo que sempre fazia. Traçou o sinal da cruz e naquele instante a taça se rompeu completamente, como se jamais pudesse cumprir o seu propósito. Bento entendeu imediatamente o que havia acontecido. E sabe qual foi a sua reação? Ele não procurou vingança, não puniu ninguém, simplesmente voltou para sua vida de oração. Esse talvez seja um dos milagres menos comentados da sua história. Não da taça, mas o do perdão. Mais tarde, Bento fundaria 12 mosteiros e depois estabeleceria Monte Cassino. E foi ali que nasceu uma das obras mais importantes da história do cristianismo, a Regra de São Bento. Ao contrário do que muitos imaginam, ela não era um conjunto de regras severas, era um verdadeiro manual para viver em equilíbrio. Oração, trabalho, humildade, obediência, caridade, tudo organizado para que o homem pudesse colocar Deus no centro de sua vida. Seu lema ficou conhecido no mundo inteiro: Ora et labora, reze e trabalhe. Curiosamente, mais de 15 séculos depois, esse conselho continua atual. Talvez nunca tenhamos trabalhado tanto, mas também talvez nunca tenhamos rezado tão pouco. Enquanto guerras destruíam cidades, os mosteiros construídos por Bento preservavam livros. Eles copiavam manuscritos, cultivavam alimentos, recebiam viajantes, educavam crianças, socorriam pobres e, sem perceber, aqueles monges estavam salvando boa parte da cultura ocidental. Por isso, muitos historiadores afirmam que São Bento não apenas transformou a igreja, ele ajudou a reconstruir toda a Europa. Então chegamos àquilo que talvez seja o símbolo mais conhecido da sua espiritualidade, a medalha de São Bento. Muita gente usa essa medalha no pescoço, na carteira, no carro, em casa, mas poucos conhecem o seu verdadeiro significado. Ela não é um símbolo de sorte, não é um amuleto, ela é uma profissão de fé. Cada letra gravada nela representa uma oração, pedindo que Cristo permaneça sempre à frente da nossa vida e que todo mal seja vencido pela cruz. A medalha não possui poder próprio. Quem possui todo o poder é Cristo. A medalha apenas nos recorda disso diariamente. Os últimos momentos da vida de Bento foram tão belos quanto toda a sua caminhada. E sentindo que seu encontro definitivo com Deus estava próximo, pediu para receber a Eucaristia. Depois caminhou até a capela, permaneceu de pé, sustentado pelos irmãos. E foi assim que entregou a sua alma ao Senhor, com os olhos voltados para o céu, rezando como viveu, confiando como sempre confiou e amando até o último instante. Mais de 1500 anos se passaram, impérios surgiram e desapareceram, reis vieram e partiram, tecnologias transformaram o mundo. Mas a história daquele jovem que abandonou Roma para procurar Deus continua inspirando milhões de pessoas. Porque no fundo, todos nós enfrentamos a mesma batalha que Bento enfrentou. A luta entre viver apenas para o mundo ou viver para aquilo que é eterno. Talvez seja justamente por isso que essa história nunca envelhece. Ela não fala apenas sobre um santo, ela fala sobre cada um de nós, sobre nossas escolhas, nossas tentações, nossos medos e sobre a coragem de colocar Deus acima de tudo. Que São Bento nos ensine a viver com essa mesma confiança, que sua coragem fortaleça nossa fé e que sua famosa oração continue ecoando em nossos corações. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. São Bento, rogai por nós.